Muito bem, Ariquemes, muito bem, Rondônia, Brasil, para todos que nos acompanham por esse canal tão importante que é a internet, esse veículo de comunicação e também no nosso canal no YouTube Folha Nobre. Hoje nós temos a oportunidade de estar iniciando o Cast Folha Nobre junto com meu amigo Ivan de Lara. Ivan, uma ótima noite. Antes de a gente bater um papo e falar sobre essa entrevista, eu quero que você já, junto comigo, fale sobre esse projeto que por muitas vezes nós conversamos de iniciar um podcast e hoje pela manhã a gente falou, chegou a hora, vamos começar e aqui estamos para a grande estreia. Show, Glerison, pois é, amigos que estão chegando agora ao Cast Folha Nobre para acompanhar esse bate-papo e o princípio de uma série de entrevistas. A ideia do Cast Folha Nobre começou já faz alguns anos, né? Faz uns 3 anos mais ou menos, eu e o Glerison vínhamos conversando, daí eu falei, Glerison, eu não tenho tempo para fazer entrevistas. Mas Glerison, seria perfeito para você. E hoje de manhã, pela manhã, a gente conversou e falou, vamos colocar rápido, em prática, né, agora, só que Glerison, você tem que tocar. Eu vou participar do primeiro, a partir daí é com você. Não, e a gente organizou tudo hoje, né, Ivan? Hoje a gente está... Claro que vai ter muita mudança, vai ter muita adaptação, mas a gente não tinha nada preparado para iniciar e o Ivan até falou uma frase muito importante, eu gostaria que você falasse ela aqui para todos que nos acompanham. Você tá vendo tudo que, assim, nós não temos cenário, é tudo meio que improvisado ainda, mas eu fiz uma publicação hoje nas minhas redes sociais e quem me acompanha viu que o feito é melhor que perfeito. Essa frase não é minha e nem do famoso Érico Rocha, que cita ela muitas vezes. Ela é já muito mais antiga, eu não lembro o nome da pessoa que já citou ela. E eu acho que essa é uma máxima que eu tenho utilizado para colocar projetos em prática. Feito é melhor que perfeito. Só que, lógico, você não pode ficar no feito inicial. E é isso que eu falo naquela postagem que eu fiz hoje nas redes sociais. Você deve obrigatoriamente expandir, evoluir. Então esse aqui é o princípio. Vamos começar hoje. Você vai começar, né? Porque você é o entrevistador desse podcast. Você vai conduzir. E eu acredito que vai ser um sucesso. E nós vamos estar aqui para ajudar a convidar entrevistados, trazer entrevistados. Acho que o nosso ramo que a gente atua, que é o meio político, ele necessita realmente assim desse espaço. E eu acho que nós estamos aqui, você, Glerison, e o Cast Folha Nobre, para abrir esse espaço e para colaborar com um meio de comunicação que realmente informe, que colabore com uma prestação de serviço, né, de utilidade pública para a comunidade, que é informar de forma muito mais correta e eficaz. Inclusive, temos muitas ideias que você vai ver ao longo dos episódios do Cast Folha Nobre, que vai ser momento empresarial, momento rural, muita coisa importante. E claro que nós vamos falar muito sobre política, porque a política faz parte de todos os segmentos e é por isso que vamos estrear com meu amigo Ivan de Lara, porque ele é consultor político, ele faz um marketing político sensacional. O Ivan, dos últimos trabalhos que eu quero citar, em 2016 ele fez um marketing da então reeleição de Lorival Amorim, que na época participou, né? Acabou perdendo para o então deputado federal, que foi o prefeito Thiago Flores. Foi para a reeleição do Pedro Fernandes em Cujubim em 2020, lá com êxito, com vitória. Em 2022 também esteve no marketing no início da campanha dele, que hoje se sagrou e está fazendo um mandato aí perfeito como deputado estadual. Mas, Ivan, eu só citei alguns dos trabalhos, né? Eu acredito que você já tem uma história muito maior do que desde 2016, como eu citei, os 3 últimos trabalhos. Eu gostaria que você falasse como iniciou a sua trajetória no marketing político. Glerison, na verdade, o princípio, quando eu comecei no marketing político, foi assim, que eu tive o primeiro contato, participei ativamente, articulação de pré-campanha, aquela definição de coligação, na época era coligação em 2008, foi 2008, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de 3 de Maio, um parente meu que hoje é faleceu de Covid há uns anos atrás, ele me levou para lá, ele falou, Ivan, você tem que ajudar a organizar o partido, me ajuda, o sonho dele era ser candidato a vereador.
Aí já faz tanto tempo que eu já não me lembro mais. Você não é tão velho assim, rapaz? Tinha 20 e poucos anos. Aí eu ajudei ele naquela organização do partido na época e foi meu primeiro contato com uma campanha. A gente fez a campanha dele para vereador e a campanha majoritária para prefeito, que era a terceira campanha que lá, na época, aquele grupo político estava tentando, né? A gente perdeu em todas e foi uma experiência muito grande. E eu acho que você aprende muito na derrota. Eu acho que a derrota faz parte e eu tive assim ali naquela época grandes aprendizados de negociação em pré-campanha, de como conversar com outras pessoas, de outros grupos, com partidos, como fechar as parcerias. Eu acho que foi assim uma das épocas que eu mais aprendi. E eu ainda nem sabia que um dia eu ia focar 100% nessa área e falar, agora eu só vou fazer isso. Como eu faço Depois hoje. Dessa experiência, você ficou um tempo para voltar novamente ou você já começou ali a caminhar mesmo para o marketing político? A partir daí eu foquei só no jornalismo, né? Em 2008 mesmo, após a campanha eu vim para Rondônia, acabou a campanha lá, eu vim para Rondônia, morar em Rondônia e comecei a trabalhar com jornalismo, jornal impresso, você deve lembrar que em Ariquemes era o Voz Regional. A gente trabalhei um tempo no Voz Regional e depois eu saí do Voz Regional, fui trabalhar em outros jornais. A Folha Nobre foi um princípio, foi uma ideia minha e da Bianca juntos, né, que a gente fundou a Folha Nobre em 2013. A gente fez jornal impresso até 2015 aproximadamente, dezembro de 2015. Mas sempre ficou o site, né? O site funciona até hoje, leva sempre informação para todo o Brasil. E daí teve o período, né, 2013 a 2016, que eu fiquei na comunicação do Lorival Amorim, quando ele foi prefeito de Ariquemes. E a partir daí que eu fui me envolvendo mesmo, né? Eu saí do jornalismo e fui indo para a parte política. E aí eu não contente somente com jornalismo, com assessoria de imprensa, fui estudar marketing. Foi que a partir aí já em 2016 eu comecei a fazer marketing para empresas, comecei a fazer gestão, assessoria de marketing para empresas e começou uma fase diferente para nós, né? Foi em 2018 eu tive um leve contato com campanha eleitoral e 2020 aí que não teve jeito. Eu comecei o ano 2020 falando eu vou participar das campanhas, né? Assim, tinha candidatos que me procuraram, eu fiz um período da pré-campanha do Tizil, de Dalias em Ariquemes, que eu cuidei da coordenação. Aí depois eu foquei em 3 campanhas do interior, que foi a campanha de reeleição do Pedro, né? Você acha a campanha de reeleição, Ivan, mais difícil do que a primeira campanha? Por exemplo, a pessoa nunca exerceu o cargo de executivo, ou até mesmo agora vamos ter eleição municipal de vereador, mas você acha ela mais fácil do que quem já está no cargo e vem para uma reeleição? Cara, a reeleição, eu acredito que ela não é uma tarefa tão simples de executar. Primeiro que ser oposição é mais fácil. Ainda mais se você for um opositor que nunca realizou alguma grande ação. Então e você vai pegar os momentos mais ruins, né? É só criticar, entendeu? Você pega todas as situações ruins ou que o atual prefeito não conseguiu executar e critica. E por isso que eu vejo assim, a campanha de reeleição com dificuldade. Nós tivemos vários momentos aqui em Rondônia. Em 2020 era época de pandemia. Então o prefeito 2020 não tinha executado praticamente nada, entendeu? Então na época quando eu cheguei na campanha do Pedro em Cujubim, a dificuldade dele era que ele não tinha conseguido apresentar o que tinha feito para as pessoas. Se eu não me engano, 2020 também teve dificuldade até para fazer a campanha, né? Questão de visitas, reuniões, acho que teve também algumas restrições, se eu não estou enganado, teve, né? Teve 2020, a campanha foi atrasada, né? É isso. A campanha aconteceu em novembro. Não, a eleição aconteceu em novembro, ela começou bem atrasada. Muitas pessoas não compareceram às urnas. Muitas pessoas não compareceram, né? Teve bastante gente que não apareceu. Assim, foi uma campanha diferente. Eu lembro que a gente começou a campanha em todos os lugares que eu trabalhei, assim, começou preocupado, uso de máscara, uso não. E a gente percebia que as pessoas... E aí
Eu lembro que uma época, eu falei pro Pedro, mas você tá indo sem máscara? Ele falou, mas o pessoal briga comigo, não funciona, não consigo conversar com as pessoas. E a campanha, assim, em todos os lugares que eu andei, aconteceu praticamente toda sem máscara. O pessoal andou sem máscara na época, em plena pandemia, que eu lembro ainda tinha, o pessoal comentava, o coronavírus não pega na época da campanha, só pega depois. E realmente, já de dezembro em diante, janeiro mesmo, que ficou gravíssimo janeiro de 2021, né? E novembro, o período das eleições, não estava grave, não estava grave a situação. Mas assim, uma coisa bem estranha, o pessoal falava, o Covid só vai pegar mesmo depois da eleição. Né? Ainda tinha esses memes, né? Agora, a oportunidade que você teve lá atrás, que você iniciou com a derrota, e hoje, você vê que mudou muito a questão de se preparar, de se organizar uma campanha. Essa mudança, ela é uma mudança muito radical daquele tempo? Assim, não existe uma campanha igual a outra, então todos os anos tem alguma mudança, entendeu? E evolução, isso que eu falo. Isso que eu falo assim, você que foi candidato na última eleição, ou foi candidato alguns anos atrás, para esse ano você já tem que ter alguma atualização. Por exemplo, eu digo, esse ano vai ser o ano forte das fake news baseadas em inteligência artificial, que é deepfake, né? Então, é uma mudança drástica. Outra questão também que tem para esse ano é a necessidade de você saber aproveitar as ferramentas que você as ferramentas que você tem em sua mão, entendeu? O que você tem em mãos hoje? As redes sociais, o que tem no seu celular que você mais usa para se comunicar com as pessoas? O WhatsApp. Então o WhatsApp você tem que usar ele da forma mais coerente. Então eu acredito que todo ano muda, todo ano evolui e aí volta para aquilo que eu falei no início. A evolução, a gente tem que buscar evoluir. E assim, eu tenho uma comunidade no WhatsApp que eu junto muitos candidatos que pretende concorrer esse ano, né? E o que eu mais falo assim pro pessoal, gente, esse é o ano. Esse é o ano de você se atualizar e conversar com as pessoas e comunicar da forma correta com as pessoas. E aí, o que é comunicar da forma correta com as pessoas? Ouvir as pessoas. O meio político ele tem deixado de ouvir. Ele tem imposto discursos e tem forçado temas para a população, ao invés de ir até as pessoas e simplesmente ouvir o que elas têm para dizer. Entendeu? Às vezes a pessoa não está preocupada com aquelas grandes pautas nacionais, está preocupada com a questão dela no bairro ou do dia a dia, ou só quer desabafar com alguém. E os políticos estão indo para a rede social e estão falando bem o que bem querem e não ouvem as pessoas. Então eu acredito que esse ano eleitoral, principalmente aqui em Rondônia, vence e avança quem conseguir se conectar de forma mais genuína com as pessoas e ouvir as pessoas. Essa é a diferença na política agora. Ivan, nós iniciamos hoje, mas nós temos o nosso diretor, meu amigo Rafael, diretor aqui do nosso Cast Folha Nobre. Tudo certo aí, diretor? Tudo correto? Nós temos vinhetinha, já temos tudo no jeito. Tem a vinhetinha? Vamos colocar a vinhetinha então. A vinheta não está separada não. Tá separada não. Essa não estava preparada não. Ela passou. O meu diretor então me quebrou, né? O diretor. Mas o diretor me quebrou, rapaz. Bom, quero falar para você que nos acompanha, compartilhe o nosso link, o canal no YouTube é Folha Nobre. Você pode também fazer a sua pergunta. A gente vai estar aqui trazendo ela hoje para o Ivan de Lara. Para você pretenso, tem vontade de colocar o seu nome à disposição, tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre consultoria, aproveita aí e manda a sua pergunta. Continuando o nosso bate-papo aqui, meu amigo Ivan, eu sei que você é uma pessoa que viveu derrotas, vitórias e acompanhou muitas coisas na política, e agora na última eleição, 2022, nós tivemos uma virada aqui. Nós tivemos uma virada no executivo, que o Marcos Rogério venceu o primeiro turno, e no segundo turno, quando todos imaginavam que ele venceria, houve a reeleição do então atual governador que ganhou, Marcos Rocha. Como é que você viu isso? Você acha que o marketing dessa campanha contribuiu bastante para essa virada? Como que você atribui essa virada?
Sem sombra de dúvidas, o marketing do governador Marcos Rocha foi excelente, né? Eu até sou suspeito para falar porque eu sou aluno do marqueteiro que fez a campanha do Marcos Rocha, a reeleição, que foi o Marcelo Vitorino. Mas ele usou as melhores estratégias e conseguiu destacar realmente as qualidades que tinha no governador como pessoa e também no governo dele em si. Então o marketing realmente fez a diferença, né? Ele conseguiu, o Marcos Rocha, ele conseguiu se demonstrar humilde diante das pessoas e fez aquilo que eu acabei de falar. Ele conseguiu realmente se conectar com as necessidades do eleitor. Então foi sim uma virada, né? Porque ele estava atrás no primeiro turno e ele conseguiu agregar muito mais no segundo turno por causa das estratégias e principalmente do marketing. Eu ouvi uma fala do Vitorino, acho que ele postou no Instagram dele, falando sobre o trabalho dele, como foi difícil, porque os dois candidatos têm o mesmo nome. E os dois apoiavam também o então ex-presidente Bolsonaro, e ele compartilhou um pouco dessa dificuldade. De fato, complica mesmo pelos dois ter o mesmo nome, às vezes usar roupa da mesma cor, isso atrapalha um pouco o marketing. Você elabora uma coisa e você vê que o candidato, o marketeiro do outro, talvez veio com o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio. É por isso que eu falo que é interessante que os dois lados trabalhem o marketing, né? Que é assim, foi acirrada essa questão, né? E sim, os dois eram Marcos, os dois apoiavam o mesmo presidente, teve até guerra jurídica na época na campanha, né, sobre isso, porque um era 22, outro era 44, e foi uma briga assim muito interessante. Mas o que prevaleceu? O que eu vejo hoje, analisando com muito mais calma e vendo tudo que o Vitorino conseguiu fazer na campanha do Marcos Rocha, foi que ele conseguiu realmente se colocar como humilde. Ele conseguiu se vestir daquele manto de humildade mais do que o Marcos Rogério. O Marcos Rogério estava com aquele... Você acha que o Marcos Rogério também, por ter vencido o primeiro turno, você acha que no segundo turno ele, talvez a equipe, quem estava com ele, deu uma acomodada e achou que venceria o segundo turno com facilidade? Uma questão que eu observei naquela campanha foi até as alianças. Eu acredito que até o Marcos Rogério achou que tinha mais vantagem. Na hora de fazer alianças, por exemplo, com o Grupo Cassol, ele não fez. Se falam nos bastidores que ele não deu muita importância a essas alianças. Eu acho que ele acreditava que estava melhor. O fechamento com o Léo Moraes, que era de suma importância. Aí é um erro na política, né, Ivan? Porque eu acredito que quanto mais você somar para você, é muito melhor para a sua campanha e para qualquer projeto. Existem fases e situações, né? Tem determinado momento que não é interessante você fechar com determinado grupo. Mas ali era tudo ou nada. Né? Ali era uma fase que realmente o grupo do Léo Moraes fez muita diferença na reeleição do Marcos Rocha e também, por exemplo, o grupo do Cassol. Então, eu acredito que o Marcos Rogério, se ele quisesse realmente ter tido a vitória, ele devia ter agregado. Ele falava assim, que não vou fechar porque eu não quero comprometer o governo, né? Mas mas quem que é o governador depois? Quem que comanda? Ok, você tem os parceiros que você vai acomodar, mas quem que manda realmente? Hoje o Léo Moraes está no governo. Inclusive o Léo Moraes vem fazendo um bom trabalho à frente do Detran, né? Léo Moraes, o Luiz Paulo, que é o esposo da Jaqueline Cassol, na agricultura. Então, eles estão compondo o governo junto com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha está dando espaço para as pessoas que fizeram a diferença na campanha dele. E eu acho que isso é política. Você acha Ganhou quem conseguiu articular melhor, quem conseguiu agregar melhor e quem conseguiu se posicionar melhor. As alianças também, elas representam o marketing, né? Uma boa aliança faz um marketing positivo. Pelo que eu entendi da sua fala, uma má aliança pode acabar com a campanha. Depende o momento que você faz essa aliança também varia, porque ali era um segundo turno, né? Agora, segundo turno aqui em Rondônia, por exemplo, em 2024, a gente só tende a ter em Porto Velho, né?
Porto Velho deve sair A vários gente vai falar candidatos, sobre né? Porto Velho, que pelo jeito Porto Velho vai pegar fogo as eleições. Né? Porto- A gente vai chegar lá. Quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Quem que conduz é você. Eu quero comentar que para mim, não sei para quem tá nos assistindo, para quem vai ver depois também, uma pessoa que para mim me surpreendeu com a expressão de votos que teve nas urnas foi o então deputado federal que na época era o secretário de saúde, Fernando Máximo. Ele teve uma votação extremamente expressiva, tanto é que levou alguns com eles, né? Como é que você viu isso? O Fernando Máximo foi uma revelação para mim, né? Eu também não tinha acesso a pesquisas a nível estadual, né? Só tinha as nossas pesquisas que a gente trabalhava a campanha do deputado Pedro, que era em locais específicos onde que a gente trabalhava. E para mim foi uma revelação, né? Mas ele tinha um trabalho, né? Além de secretário estadual de saúde, ele já tinha um trabalho que ele fazia social muito ele grande. É um belo exemplo de também ter conduzido bem a sua pré-campanha e campanha, né? Porque a votação dele foi algo extraordinário. Foi extraordinário. E usou as estratégias do meu professor, Marcelo Vittori. Estava com ele também, né? Isso mesmo. E agora ele está se preparando, e eu acho que no caso dele é praticamente uma obrigação. Eu até conversei com ele segunda-feira, na inauguração da ponte. É praticamente uma obrigação o Fernando Máximo ser candidato a prefeito de Porto Velho. Então ele está se preparando. Ivan, já que você foi para Porto Velho, eu não posso comentar os posicionamentos das pessoas, né? O meu foco é marketing político, mas um pouco a gente vai dando pitaco. Você foi para Porto Velho. Porto Velho a gente já vê a Mariana Carvalho, acho que é pré-candidata. Me parece até que o Léo Moraes pode vir, não sei se vem, mas ainda se fala muito do Léo Moraes. Agora falaram também do Crisóstomo como um pretenso pré-candidato. Aí tem o Fernando Máximo também. E claro que vai ter outros nomes, porque é a capital. Mas pelo jeito, tende a ser uma das mais acirradas. Vai ser bem acirrado, né? Mariana, assim, o Marcelo Cruz, né, que é o presidente da Assembleia, também é pré-candidato já anunciado, né? A Mariana, né, vem com o apoio do prefeito Hildo Chaves. Foi uma parceira, né? Sim, foi uma parceira estratégica no mandato. Ela foi candidata ao Senado em 2022 e eu não posso deixar de comentar. Eu fiz um artigo esses dias e falei sobre isso, que a dificuldade da Mariana para a eleição dela para o Senado foi realmente fazer isso que eu acabei de falar, se conectar com o eleitor rondoniense. A Mariana, ela ficou um pouco em cima do muro em pautas da extrema-direita. E o nosso estado estava dominado pela extrema-direita e a Mariana ficou em cima do muro em várias pautas. Às vezes para defender um público que também vota nela, mas isso foi extremamente prejudicial para ela. Não conseguiu ganhar do Bagato. Ela levou uma virada do Bagato também, né? Assim, porque nas pesquisas, se eu não estou enganado, ela usava a Mariana, né? Sempre colocavam a Mariana, né? E o Bagato veio. E na apuração, a maior parte da apuração, ela estava na frente, né? Sempre estava na frente. Foi no final, né? Já no final virante ali, né? Nós torcendo lá pelo deputado Pedro, né? Que a gente fez a campanha. E acompanhando também para o Senado. E eu via que ela estava acirrado, muito, muito mesmo. E ela perdeu com essa parte, né? A Mariana, um dos maiores problemas dela, na eleição dela para o Senado, né, da derrota, foi realmente se conectar com o eleitor. E agora... todos eles, né, que pretendem ser candidatos em Porto Velho, têm essa missão. E realmente atender os anseios da população de Porto Velho. E isso não se faz somente no Instagram, somente no Facebook. Entendeu? O candidato que realmente quer representar, ele somente vai conseguir fazer isso se ele se conectar. Se ele ir conversar com as pessoas e ouvir as pessoas. E essa é uma grande missão. Foi isso que até comentei com o Fernando Máximo, né? E na segunda-feira, ele até falou um pouco já das estratégias dele para mim, que eu não comento aqui agora. No caso do Fernando Máximo, que chegou à Câmara dos Deputados Federais, primeiro mandato, e vai ter que deixar para vir ser candidato. Você acha que isso já não... Não, ele não precisa deixar. Mas as pessoas não pensam assim, mas ele ganhou para deputado, agora já quer vir para prefeito. Você acha que isso pode atrapalhar um pouco a campanha dele ou as pessoas não veem mais dessa forma? Não, eu acredito que a eleição municipal ela vai sair totalmente fora dessa questão
do mandato dele federal. E também tem a questão de estratégia política para as eleições de 2026. Ele saindo candidato agora, mesmo ele não se elegendo, a força que ele vem para a reeleição dele de deputado federal é muito maior. Então é praticamente uma obrigação ele ser candidato a deputado federal. Não sei se a Cris Lopes também pretende, que ela foi candidata já. Ela né? também foi bem votada. Foi muito bem votada, já foi candidata a prefeita, né? E teve um trabalho muito legal, eu sempre gostei do trabalho dela. E agora como deputada federal também. Então, para uma pessoa que quer crescer muito na política e que almeja expandir realmente seu público, uma candidatura a prefeito na capital, ela traz uma visibilidade muito boa. Geralmente o prefeito que fica em segundo turno e não ganha, ele é deputado federal na outra eleição. Como você avalia hoje a atuação do Chaves? Ele está... A rodoviária, acho que ele vai entregar, né? Acredito Sim. que ele entrega a rodoviária, que era um clamor da população, não só de Porto Velho, mas do estado, né? Chegar na capital e não ter uma rodoviária. O Ildo, Porto Velho existe antes e depois do Ildo. É que nem a história do Pedro em Cujubim, antes e depois do Pedro. Não consegue falar de Porto Velho hoje, toda a transformação que o Ildo fez. Ele realmente está sendo um gestor e um ótimo gestor. Quando você fala isso, eu já entendo então que quem tem o apoio dele larga na frente. Com certeza. Larga na certeza. frente. A Mariana tem uma vantagem muito grande. São muitas obras que ele está fazendo e essa obra que é uma fênix, essa rodoviária, eu acompanho nas redes sociais toda semana as notícias, né, que ele mesmo posta a prefeitura. Inclusive o chefe... Ele é o presidente da Associação dos Prefeitos, né? Presidente da Aron agora. Inclusive o chefe de comunicação da Prefeitura de Porto Velho é meu amigo, Lubiana, né? Alessandro Lubiana, um cara nota 10. Eles fazem uma comunicação excelente do que acontece realmente na Prefeitura. E ele realmente fez a diferença e está fazendo a diferença em Porto Velho. E não é por nada que ele está no segundo mandato, no 4º ano do segundo mandato, né, 8º ano de prefeito, e é um sucesso, realmente. Ele soube gerenciar Porto Velho. Bom, agora vamos falar então da cidade de Ariquemes, porque o cenário político de Ariquemes também ele é muito comentado no estado de Rondônia, porque tem todo o Vale do Jamari, tem vários municípios que vêm aqui para Ariquemes e que dependem da cidade de Ariquemes, desenvolvimento, infraestrutura, e nós temos aí eleições se aproximando. Como que você avalia esse cenário político hoje? Primeiro eu vou falar do executivo, e depois a gente vai lá para o legislativo, que é a Câmara Municipal. Como é que você vê o cenário hoje executivo, pretensos candidatos? Você acha que a disputa vai ficar entre dois, vai ter mais candidatos? Pode pintar um nome diferente que ainda não se vê falar? A eleição em Ariquemes, ela ainda tem muita articulação para acontecer, né? O pessoal ainda não está se manifestando, entendeu? Tem uma e outra pessoa assim que falou, eu pretendo ser candidato, mas não, acho que só uma pessoa, né? E o Rafael Fera anunciou uns dias atrás que é pré-candidato, né? Ele, não sei como é que é a questão jurídica dele, nem posso comentar, não sei se é realmente fato ou viável a candidatura dele juridicamente. Eu acho que ainda vai acontecer ainda tem mais alguns capítulos nessa história para a gente poder assim, entender o que pode acontecer em Ariquemes. Tem a prefeita Carla Redano, que está no seu primeiro mandato, apesar de não mencionar, é uma candidata natural à reeleição, a menos que ela não queira, né? Ela não falou expressamente, eu sou candidata à reeleição. Então, assim, eu acredito que é candidata natural, que ela tem a obrigação de sair candidata. E aí, outros nomes a gente ainda não ouviu falar, né? Porque tem o MDB, que na última eleição teve candidato, o PT teve candidato até na última eleição, né? Inclusive aqui, né? Que é difícil. O Kleber. O PT ter um êxito, né? Mas são partidos fortes e partidos grandes que têm fundo partidário. E que pode e que eles tendem mais a ter um cabeça por causa disso, porque eles têm a condição que é o recurso aprovado lá pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, para esse fim. Então, às vezes, eu acredito que não fique só em 2 ou 3 candidatos, porque tem partidos que realmente têm recurso. Você falou que teve na
trabalhando na última campanha do Tizil, você acha que o Tizil perdeu a eleição quando houve a troca, que seria vice a Carla? E aí, de repente, houve aquela mudança. Você acha que ali o Tizil perdeu a eleição? Cara, e mesmo assim, foi uma briga acirrada também naquela eleição. O Tizil, ele realmente, ele estava no último minuto. Eu acompanhei tudo que eu estava perto dele. Eu cheguei na coordenação do marketing dele, acho que umas 2 ou 3 semanas antes disso acontecer. A gente estava organizando a questão da produtora e tudo para produzir a campanha. E no último dia, para ele definir o vice, ele trouxe para o comitê a Carla, que era a presidente da Câmara de Vereadores, né, a vereadora Carla, apresentando ela como vice. E nós vibramos, comemoramos, falamos, nossa, fechou com o Redano, né, tá ok a campanha do Tizil. E aí, foi numa quinta-feira à noite. Na segunda-feira foi na segunda-feira ou na terça-feira de manhã, eu não né? me recordo. Eu sei que foi algo bem... Na outra semana, muito rápido. Amanheceu e a gente começou a ouvir as notícias pelas redes sociais, nós da equipe. Eu lembro que foi uma briga, a gente foi pro comitê, botou pressão nele. Essa decisão então partiu dele? Não houve uma reunião não, com os mais com nós, com a equipe não, para ver os reflexos que isso ia dar no marketing, não. Um dos erros, o maior erro de um político, de um candidato também é isso, né? Tomar uma decisão então, sozinho. Nós estávamos muito bem fechados, né? O Alex Redano já veio junto, já estava praticamente assim certo que também ia ter um grande apoio do prefeito Thiago Flores. E a campanha dele ia começar muito forte, né? Estava quase começando a campanha. Aí ele tomou essa decisão, foi uma decisão pessoal realmente dele. E só que ela criou a necessidade, porque foi até assim, eu devo entender a situação que o Alex e a Carla passaram na época, deve ter sido uma humilhação, né? Porque estava fechado, palavra dada, martelo batido e prego virado. Se eu não me engano, eles foram apresentados juntos no setor 5, na Escola Cora Coralina. Se eu não me engano, foi ali. Teve um evento, eu acho que eles foram apresentados. Não lembro direito. Eu sei que a primeira vez ela chegou no comitê com nós, que teve uma reunião lá. E aí, eu acredito que essa decisão prejudicou muito, muito a campanha dele. E aí surgiu o candidato inesperado. E isso que eu falo, que às vezes numa campanha o candidato inesperado ele pode fazer toda a diferença. Eu percebi, eu acho que você percebeu também, que rapidamente se começou uma campanha para que a Carla saísse candidata nas redes sociais. E bombou. E aquilo dali eu acho que motivou a Carla, o Alex e eles... Radíssima, né? E o inesperado, né? Porque quem não seria candidato se tornou candidato. Eu lembro que teve até uma batalha judicial em torno disso, né? Que tentaram impugnar a candidatura da Carla e não conseguiram. E ela se tornou prefeita, que só trabalhou 45 dias de campanha. Por exemplo, não fez pré-campanha. Não estava vindo, ela não era candidata. Não tinha equipe, né? Teve que montar tudo. Exato. E nem era provável vice-prefeita. Eles estavam discutindo a possibilidade de eles comporem um grupo, né? É uma história interessante e acontece muito na política, em muitos lugares a gente vê histórias assim, fatos diferentes, né? E são experiências. É por isso que é importante ter um consultor, uma pessoa do marketing, alguém para orientar, para que a pessoa não tome uma decisão dessa forma e acaba com a sua vida. Lembrando que 3 dias depois dessa saída da Carla foi quando eu decidi, eu falei pro Tizil, eu estou me retirando da campanha, você tem condições de contratar marqueteiros de qualquer lugar do Brasil, mas eu vou cuidar de campanhas do interior, daí eu fui só focar no interior. Você foi para Cujubim? Cujubim, Montenegro e Rio Crespo. Aí eu fui cuidar de campanhas do interior que eu sabia que se eu me dedicasse 100% na campanha em Ariquemes, eu ia prejudicar pessoas que eu já tinha dado palavra há meses, que eu tinha acabado de começar na campanha do Tizil. Pensei, não, eu vou falhar, por exemplo, com o Pedro, campanha à reeleição de um prefeito. Se eu não me dedicasse lá, ele ia perder a eleição. Então eu tive que me dedicar, fazer estratégia, estudar pesquisa e trabalhar para conseguir obter a vitória.
Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo PJ que está nos acompanhando. PJ, obrigado pela audiência, você, sua esposa, sua família. Diretor, vai nos informando aí sobre o tempo, sobre o horário. Eu queria que você falasse sobre o cenário do nosso legislativo aqui na cidade, que já passou por tanta coisa, tantas mudanças na Câmara Municipal, diminuiu cadeira, mudou vereador, mudou de novo. Como é que você vê agora essas eleições que se aproximam? Diminuiu as cadeiras para 11 agora, né? Era 13? Eram 13, diminuiu duas cadeiras. Nós vamos ter menos nominatas que vão sagrar vencedoras, né, nessa Dificultou situação. mais para quem está no mandato ou para quem vai tentar agora? Eu acredito que ainda vai ficar meio a meio. Eu acredito que tem vantagem, lógico, quem está no poder se fez o dever de casa. Eu não estudei caso a caso dos vereadores de Ariquemes, e também nunca tive tempo de entrar nessa área, nesse mérito, porque quem tem mandato tem vantagem, realmente, se souber aproveitar o espaço que tem. Aquilo é uma questão, eu sempre falo, por exemplo, vereador visita uma obra, se o vereador visita uma obra com os assessores, com os puxa-sacos, com as pessoas próximas, ele está perdendo tempo. Agora, se ele vai até aquela obra, visita os moradores em torno, ou pessoas beneficiadas por essa obra, e leva essas pessoas junto para aquele lugar para ver e conversar com elas, ele faz a diferença. Isso é só um detalhe da vantagem que tem quem está em mandato. Daí tudo depende de como que as pessoas estão utilizando o seu mandato. Então, Ariquemes, assim, que tem vantagem quem tem mandato, tem, mas eu vejo muita gente também fora trabalhando, correndo, buscando também o espaço. Então, você acha que vai renovar a Câmara Municipal? Você acha que vai ter uma parte mudança? sempre renova, né? Eu hoje, assim, completamente, se eu pudesse difícil, dar um chute, né? eu ia falar assim, Léris, uns 50%, talvez, né? Ou fica 40, um a mais, 60. né? Entendeu? Varia, isso aí é uma incerteza que a gente tem. Eu não tenho nenhuma pesquisa para vereador, eu não tenho nem noção de como é que está o cenário, não sei como é que são as nominatas que estão sendo feitas, porque às vezes tem gente muito boa que podia chegar lá, às vezes ele está na nominata errada, então isso os especialistas que estão tratando disso, os líderes de partido, né, os presidentes de partido que vão ajustar, depois que tem as nominatas mais ou menos formadas, a gente já tem uma noção, esse aqui é forte. No cenário político das eleições passada, teve também algo que me chamou a atenção para os candidatos a vereadores, que era no Partido de Solidariedade. Lá nós tínhamos Renato, Vanilton, vou citar os mais fortes, que tiveram mais votos. Aí tinha a Hilda e a Rosa, só que a Hilda desistiu. E quando a Hilda desistiu, ela vai apoiar a Rosa. E teoricamente ali já sobraria. E acabou que o Vanilton não entrou. Aí também tem tudo isso, né? Você monta uma nominata, uma pessoa desiste, poderia ser um nominato que faria mais. Teve nominatos que não aconteceram. Qual que era o partido que estava o Amalek e o Zul? Era o PDT, né? Acho que era o PDT. Então não teve nominato, eles não foram candidatos. Eles eram candidatos à reeleição naturalmente. E infelizmente não puderam ser candidatos. E a Simone estava no PSL, seu candidato se elegeu, que é a esposa do Zul. Isso mesmo. Ele jogou todo o apoio dele, saiu em campanha e elegeu a esposa dele. E diz que não. Tem gente que ainda fala que às vezes não existe transferência de votos. Deu certinho. O Zul conseguiu transferir os votos dele e conseguiu agregar mais e eleger a Simone. Ivan, para quem está nos assistindo agora e está com desejo, já está até fazendo pré-campanha e quer conhecer um pouco mais do seu trabalho para ter uma orientação, para ter um pouco mais do conhecimento da consultoria, do marketing político, como é que faz para ter o acesso até o seu trabalho, ter o acesso até as suas orientações, bater um papo com você e saber um pouco mais sobre o assunto? Gente, as minhas redes sociais, né, Ivan de Lara, .mkt, né, de marketing, né, pesquisar por Ivan de Lara, já vai localizar. Também tem o site, né, ivandelara.com.br. Então, principalmente nas redes sociais, eu estou todo dia levando conteúdo, publicando conteúdo, sempre nessa missão de informar e agregar. Eu não quero ser só mais um profissional do marketing que guarda todo o conhecimento para si. Que além também da gente ter a informação correta, e nas mãos e na cabeça realmente das pessoas que precisam, que são os pretensos candidatos,
eu quero incentivar mais profissionais da área ou que não são da área que venham para essa área, que hoje nós temos ainda uma escassez de profissionais. Então eu sempre falo, quanto mais profissionais a gente ter, melhor vão ser as campanhas vão ser mais justas. E tem uma questão que a gente fala, né, que eu fujo e estou fora com qualquer pessoa que eu assessoro ou que eu dou consultoria, que é do jogo sujo da política. Entendeu? Se é para incentivar meu candidato a falar merda, falar porcaria, e denigrir outras pessoas, eu não participo. Falo, não, isso não é a coisa que eu faço. Agora, se a gente tiver que realmente partir para a defesa ou para o ataque na questão de ideias e falar realmente de propostas ou de conteúdo político, aí sim, às vezes a gente pode, se tiver que ser agressivo, a gente vai ser agressivo. Mas agora, o jogo baixo da política, que a gente vê muito acontecendo nas campanhas, ninguém que eu assessoro conta comigo para isso. Se fizer, é sem a minha assessoria. Na semana a gente vai ter um novo personagem, uma nova entrevista, uma nova história, e eu quero que você que está nos acompanhando, você que vai ver depois nas redes sociais, também faça parte dessa história, dê sua sugestão, participe com a gente. Muito obrigado, meu amigo Ivan. Esse projeto também é seu, é nosso. O que nós comentamos lá atrás, hoje estamos iniciando. É isso aí. Foi uma ideia, né, que a gente teve há muito tempo de criar um programa online de entrevistas e colocar esse conteúdo depois nas redes sociais em forma de cortes. Ele realmente, eu tenho certeza que vai ser uma transformação na sua vida, na nossa vida, na vida das pessoas que vão conceder entrevistas e também de quem assiste e quem acompanha depois todo esse material, né? No YouTube, um conteúdo mais denso, mais completo, e nas redes sociais, ele todo picadinho, cheio de informações para todo mundo acompanhar. E lógico, esperamos que isso aqui tudo evolua, é o início do projeto. Evolua, que a gente consiga olha, para você elaborar um cenário um pouco melhor. Você pensa assim, né? Mas rapidinho, né? Nós estamos aqui. O Ivan, acho que almoçou aqui. Eu fui para minha casa, vim para cá, era por volta das 15h30 e não saímos daqui até o momento de iniciar a nossa transmissão. Era a câmera não dando certo. Iluminação não estava dando. Iluminação, ó, ela não piscou nenhuma vez. A tarde toda ela ficava piscando. Mas graças a Deus, tudo ajustado para o início. E a gente pretende a cada dia melhorar. Vou mandar um abraço aqui pro Alex Gama, que passou aqui na nossa live. Nosso amigo Alex Gama, grande Alex Olha Gama. só. Hoje está no Citimar. Está trabalhando, acho que é secretário, acho que está na secretaria, não me recordo agora. Quem Sérgio mais? Bonazzi, nosso secretário de Agricultura de Cujubim, que comentaram aqui. Daí Aí tem o PJ também que está nos acompanhando. Teve várias pessoas. Nossa amiga Bianca de Lara que também contribuiu, a Bianca tá aqui, né? ó. A Bianca está aqui. O Diogo e o Rafael. Rafael é o nosso diretor, né? Cara? Rafael, nós transformamos ele amanheceu numa profissão. Foi agora outra ele é diretor. Foi outro que topou o projeto também. Ele está junto com a gente aí nesse projeto, nesse desafio. Pessoal, nosso muito obrigado. Na próxima semana a gente vai ter um novo personagem, uma nova história. E aqui se inicia o Cast Folha Nobre. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você for um pré-candidato, se você vai colocar o seu nome à disposição, Ivan de Lara está disponível para que possa ajudar você a realizar o seu sonho e você possa ajudar a população de Ariquemes, Cujubim, Alto Paraíso, seja onde você for candidato.